Nossa aula teórica de hoje é sobre a contagem de Clostridium perfringens. Então, Clostridium perfringens é um micro-organismo que está presente no solo, né? Então, ele pode ser oriundo, os alimentos contaminados, né, com Clostridium perfringens, pode ser oriundos do solo ou mesmo do trato gastrointestinal de animais e humanos. E a alta presença, então, né, a alta incidência desse micro-organismo em diversos tipos de ambientes, né, se dá por conta da resistência dos esporos. Então, o Clostridium perfringens é um dos micro-organismos que tem a capacidade de produzir esporos. Os esporos são altamente resistentes e, dadas as condições favoráveis, eles se multiplicam, né, se reproduzem, né? Então, por isso que o Clostridium perfringens está amplamente distribuído na natureza. Os alimentos, então, que estão mais suscetíveis à contaminação e que são mais envolvidos em surtos, né, de doenças de DTA causadas por Clostridium são os alimentos de origem animal. O Clostridium ele se multiplica muito rapidamente e a dose infecciosa para causar, né, algum dano ao organismo dos seres humanos não é tão alta quanto outros micro-organismos, certo? E a presença de Clostridium perfringens também pode ser um indício de que eu tenho condições favoráveis para a presença do tão temido Clostridium botulino. Então, alimentos, né, onde eu posso ter o crescimento de Clostridium perfringens pode ser um potencial também para o crescimento de Clostridium botulino, certo? Para a determinação de Clostridium perfringens, a gente utiliza a técnica de semeadura por plate. E existem duas particularidades na análise de Clostridium. Por quê? Os clostrídeos, em geral, né, o gênero Clostridium, são micro-organismos anaeróbios estritos, ou seja, eles só crescem na ausência de oxigênio. Então, eu preciso dar condições favoráveis, né, quando eu fizer a incubação desse micro-organismo. Então, além de eu fazer uma sobrecamada, que a gente já utilizou, por exemplo, na análise de coliformes, né? Então, eu faço uma sobrecamada sobre aquela primeira camada do meio de cultura. Eu tenho que incubar as placas de Clostridium perfringens dentro de um equipamento, de um utensílio, né, que a gente chama de jarra de anaerobiose. Então, é como se fosse um pote onde ele tem uma tampa com uma pinça. Essa pinça ela é colocada sobre essa tampa, ela prende a tampa ao corpo da jarra e eu rosqueio essa tampa em cima da jarra, né, do corpo da jarra. Então, na aula prática, vocês vão conseguir entender mais facilmente como que é essa jarra de anaerobiose. E junto com essas placas, eu preparo uma atmosfera de anaerobiose. Então, eu utilizo a combinação entre carbonato de cálcio, água e ácido clorídrico preparado num becker e adiciono, né, coloco esse becker junto com essas placas dentro da jarra de anaerobiose. Então, essa atmosfera, né, essa mistura de substâncias, né, de carbonato de cálcio, ácido clorídrico e água, vai capturar, né, ou se ligar ao oxigênio que pode estar ali presente dentro daquela jarra no momento em que eu fecho ela. Depois que ele consumir todo esse oxigênio, né, que ele se ligar, que esse composto se ligar todo o oxigênio, ele vai conseguir manter a anaerobiose, ou seja, a ausência de oxigênio dentro da jarra de anaerobiose. E é esse conjunto, né, essa jarra que vai para a estufa, certo? Então eu faço a semeadura por plate, né, 1 ml da amostra e dissolvida na primeira camada do meio de cultura, faço uma sobrecamada e ainda incubo essas placas dentro da jarra de anaerobiose. E qual que é a temperatura de incubação, então, do Clostridium? Utiliza-se a temperatura de 41 graus Celsius, então ele é um dos micro-organismos da classe dos termófilos, né, tanto Clostridium perfringens quanto o Clostridium botulino. Eles são termófilos, então eles crescem em uma temperatura um pouco maior do que os mesófilos, né?
E essas placas, então, elas são incubadas a 41 graus por 18 a 20 horas. Eu não inverto as placas também, é outra particularidade da análise. Então, essas placas elas são incubadas normais, né, com a tampa para cima, dentro da jarra de anaerobiose, junto com a atmosfera de anaerobiose e na temperatura de 41 graus Celsius por 18 a 20 horas, certo? Passado esse tempo, eu observo então colônias típicas de Clostridium perfringens e faço a contagem dessas colônias para expressar o resultado, certo? Então, no final, eu vou ter a expressão do resultado em UFC por grama, né, de quantas colônias eu obtive. Qual que é o aspecto dessas colônias? Então, lá no roteiro da aula prática de vocês, tem o aspecto das colônias de Clostridium perfringens. Nossa aula de hoje, então, é sobre a determinação de Clostridium perfringens em alimentos. Então, o que nós vamos precisar de equipamentos hoje para determinação de Clostridium? A gente vai utilizar a balança, então, e o homogeneizador Stonemaker para preparar as amostras. O meio de cultura, então, como vocês já viram em aula teórica, né, o meio de cultura que a gente utiliza é o meio SFP. Ele é suplementado, então, com a solução de sulfato de polimixina 10 mg por cento, já previamente preparada, e com emulsão de gema de ovo, também já previamente preparada, certo? A técnica que a gente utiliza para a determinação de Clostridium perfringens é a técnica de semeadura por plate. Então, primeiro a gente deve preparar a amostra, né, para facilitar a análise. Prepara a amostra, deixa as diluições prontas e depois que eu já tiver pipetado essas diluições nas minhas placas, eu faço a suplementação do meio de cultura, porque o meio de cultura ele vem depois, né, na técnica por plate. Então, eu pipeto 1 ml nas 4 placas do meu inóculo e depois eu venho invertendo o meio sobre esse inóculo e já fazendo a homogeneização, certo? Duas particularidades da análise de Clostridium. Os Clostridiums, né, em geral, o gênero Clostridium, são micro-organismos anaeróbios estritos. Então, eles precisam de algumas condições, né, de anaerobiose, ou seja, ausência de oxigênio, para que eles cresçam. E a gente utiliza de duas formas, né, para manter essa anaerobiose durante a análise. A gente faz uma sobrecamada, como a gente aprendeu lá na determinação de coliformes. Então, depois daquela camada inicial, né, já solidificada do meio de cultura nas placas, eu faço uma sobrecamada e a gente utiliza para incubar as placas as jarras de anaerobiose. Então, aqui eu tenho um exemplo de jarra de anaerobiose. Então, como eu falei para vocês em aula teórica, ela tem como se fosse uma pinça, né? Aqui eu tenho a tampa dela e o corpo da jarra. Então, o que eu faço? Eu incubo as minhas placas junto com uma atmosfera de anaerobiose aqui dentro. Então, eu preparo as placas, né, deixo prontas, preparo a atmosfera de anaerobiose e coloco tudo aqui dentro. E é esse conjunto, né, da jarra com as placas que vai para a estufa, certo? Então, nós devemos começar por onde para facilitar a nossa análise? Pela preparação da nossa amostra, né? Então, pesar as 25 gramas, diluir em 225 ml de água peptonada. Então, para essa análise a gente utiliza água peptonada e fazer as diluições para que a gente possa, então, já pipetar, né, nas nossas placas. O que a gente já pode fazer também é deixar as nossas placas de Petri identificadas, certo? Então, vamos à identificação das placas. Lembrando que o que eu devo identificar nessas placas, né? Então, eu devo identificar qual a minha amostra. No caso aqui, eu estou dando o nome da nossa amostra como amostra A1. A sigla do meio de cultura, SFP nesse caso, e qual que é a diluição, -1, -2, -3 ou -4, certo? Então, nossas placas já estão identificadas, vou deixar ela aqui próxima à chama. E agora a gente vai fazer a preparação da nossa amostra. Lembrando então que para a preparação da amostra a gente precisa higienizar, né?
local onde a gente vai cortar essa amostra. A gente pesa 25 gramas, dilui em 225 de água peptonada e faz o restante das diluições. Hoje, então, estamos trabalhando com uma amostra de queijo. Então, já reduzi a amostra a tamanhos menores, vou pesar 25 gramas. Pesadas 25 gramas, então a gente adiciona água peptonada. E agora, então, eu vou levar essa amostra para o homogeneizador Stomíquio. Então, a amostra já está totalmente homogeneizada. Essa é a nossa diluição 10 a menos 1. Então, vamos ao preparo das outras diluições. Como a gente já vem preparando em todas as outras aulas, né? Então, 1 ml da diluição anterior para preparar a diluição subsequente. Bom, todas as nossas diluições estão preparadas, agora a gente dá sequência à nossa análise. Agora eu vou pipetar então 1 ml da diluição correspondente, certo? Então lembrando que a gente está trabalhando com a técnica por plate. Primeiro eu coloco o inóculo, né? E depois eu venho com o meio de cultura. Então, eu já pipetei 1 ml em todas as placas, né? Agora vamos à suplementação do meio de cultura. Então, como eu preciso fazer uma sobrecamada, eu preciso preparar um pouco mais do que 25 ml por placa desse meio de cultura. No caso aqui eu preparei 140 ml, certo? Então, vai em média 20 a 25 na primeira camada e o restante para a segunda camada, que é bem mais fininho, ok? Então, o que o frasco, né, do pó do SFP, ele diz? Ele diz que para 900 ml de base eu devo suplementar com 100 ml de emulsão de gema de ovo e 13 ml de solução de polimixina 10 mg por cento. Eu preparei 140 ml, quanto eu devo adicionar então de emulsão de gema de ovo e solução de polimixina? Devo adicionar 15,5 de emulsão de gema de ovo e 0,47 de solução de polimixina B, ok? Então vamos às adições.
Adicionei já 10 ml, já posso fazer a homogenização. Agora eu vou adicionar mais 5,5. Homogenizo novamente. E agora eu vou adicionar então 0,47 da solução de polimixina. Homogenizo. E agora eu já posso ir vertendo o meio e fazendo a homogenização nas placas, ok? Deixo aqui do lado o meio que sobrou, eu vou utilizar depois para fazer a sobrecamada. Então, enquanto as nossas placas solidificam para depois eu fazer a sobrecamada, a gente vai preparando a nossa atmosfera de anaerobiose. Lembram lá no roteiro da aula prática e na aula teórica que eu falei para vocês, né? Então, a gente deve pesar 0,5 gramas de carbonato de cálcio, adicionar 2,5 ml de água e 2,5 ml de ácido clorídrico. Então eu preparo essa atmosfera de anaerobiose num becker bem pequenininho e esse becker ele vai junto com as nossas amostras, né, com as nossas placas, lá para dentro da jarra de anaerobiose. Então eu vou pesar 0,5 gramas. E adicionar água, 2,5 ml e ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Nossa atmosfera de anaerobiose, ela está pronta, ela fica um líquido, né, com 5 ml dissolvendo, né, o carbonato de cálcio. Agora eu vou verificar se as nossas placas já solidificaram. Todas elas já solidificaram. Agora eu venho fazendo a sobrecamada.
Lembrando, a sobrecamada é bem mais fina, ela não precisa ser tão grossa quanto a primeira, né? Então, lembrando que é só para tampar, né? Para a gente garantir a anaerobiose da amostra. Feito isso, então a gente espera solidificar essa segunda camada para depois colocar todas as placas na jarra de anaerobiose. Lembrando, Clostridiums, né, o gênero Clostridium, são micro-organismos termófilos, então eles devem ser incubados na temperatura de 41 graus e no caso do Clostridium perfringens de 18 a 20 horas. E eu não inverto as minhas placas. Eu espero solidificar e coloco ela só junto, né, uma em cima da outra, e coloco dentro da jarra de anaerobiose sem inverter a placa, então com a tampa para cima e o beckerzinho junto dentro da jarra de anaerobiose. Nossas placas, então, já solidificaram, todas elas. Só vou juntá-las para que elas não caiam e não aconteça nada dentro da jarra de anaerobiose. A gente passa uma fita crepe só para juntar todas elas. Então, lembrando, eu não inverto as placas, eu deixo elas com a tampa para cima e agora eu coloco elas aqui dentro da jarra de anaerobiose. Então, o beckerzinho com a atmosfera de anaerobiose vai lá para dentro da jarra e as minhas placas, sem inverter, também vão para dentro da jarra. Aí eu tampo e prendo, fixo bem essa pinça aqui em cima. Então não preciso apertar, né, até afundar. É perigoso quebrar, essa tampa de acrílico, né? Então tem uma certa resistência, eu já posso incubar. Então é esse conjunto aqui, né, com a minha atmosfera de anaerobiose, com as minhas placas, que vai para a estufa 41 graus Celsius por 18 a 20 horas. Então, daqui 18 a 20 horas a gente verifica, né, se a nossa amostra teve crescimento de Clostridium perfringens.